chamo a sua atenção, chama a atenção dos pais, dos avós, para tudo que você está fazendo, senta aí, que o assunto é muito sério, minha gente. É que acaba de sair uma pesquisa sobre a saúde mental dos jovens com idade entre 16 e 24 anos. E esse é o grupo mais afetado por problemas como a baixa autoestima e a ansiedade. Essa pesquisa ela foi feita pelo Instituto Cactus e mostra o panorama da saúde mental no Brasil. E os jovens são diretamente afetados. A maioria, eu estou falando aí de 78%, relatou ter se sentido feio ou até mesmo pouco atraente ao menos uma vez nas últimas 2 semanas anteriores à pesquisa. 73% relataram se sentir um pouco inteligente e quase metade, 45%, afirmou não ter saído com os amigos no período. Vamos lá, depressão, solidão. A gente precisa entender, identificar os sinais que mostram que os nossos filhos, os nossos netos, que mostram que eles não estão bem. E aí a gente precisa buscar ajuda. E é buscar logo. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. A Cris Grobério, gente. Obrigada, Cris, imensamente pela sua presença. Recentemente ela perdeu a filha para a depressão. E a gente também recebe aqui a Sheila Fontana, que também é mãe de um adolescente de 11 anos. E ela já percebeu também esses sinais no seu filho, Sheila. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, viu, gente? Boa tarde. Já percebeu, Sheila? Sim, sim. Uma das primeiras coisas que eles fazem é se isolar. Começa a ficar mais trancado no quarto, não quer conversar, às vezes nem quer comer, né? E aí a gente começa a perceber choro à toa, do nada eles começam a chorar. E aí a gente começa a investigar. No meu caso, com o meu filho, foi uma das primeiras coisas que eu percebi, foi isso. Agora, Larissa, como que a gente identifica, né? Porque a adolescência por si só já é uma fase extremamente confusa, né? Cheia de novidades, oscilações hormonais. E a partir de que momento isso chama a atenção para que a gente preste atenção que o buraco é mais embaixo? Entendi. Boa tarde. Para começo de conversa, para a gente ter qualquer parâmetro do que está saudável e de qual ponto se torna patológico, é preciso que esses responsáveis eles conheçam e estejam perto dos filhos. No período da adolescência, é normal acontecer um movimento mais de introspecção ou desse adolescente se voltar para os amigos, então esse vínculo acaba ficando um pouco estremecido com os pais. E é preciso resgatar e cuidar desse vínculo para que esse afastamento não dificulte os pais a perceberem os sinais de risco. Então, os sinais de risco a gente separa em 3 categorias, né? A gente tem alterações do âmbito emocional, alterações do âmbito cognitivo e alterações do âmbito comportamental. Então, do emocional é se essa criança ela tem apresentado um choro constante, um rebaixamento de humor, ou se esse adolescente, se ele tem se tornado muito mais irritadiço do que o habitual, porque a gente sabe, como você falou, que tem algumas alterações que são específicas do período da adolescência, dessa baixa maturidade emocional. É natural, mas se essa irritabilidade tem se tornado muito constante, se no âmbito cognitivo ele tem apresentado declínio no déficit, na questão escolar, se tem apresentado um rebaixamento de resultados, enfim, habilidades que ele tinha antes, ele tem apresentado dificuldades, e no âmbito do comportamento, se ele tem apresentado isolamento, se ele tem apresentado retraimento, se ele tem se afastado de atividades que geram prazer, de lazer, e ele tem diminuído ou deixado de fazer essas atividades. Então, é sempre observar essas 3 áreas, mas para a gente observar isso, é preciso que os pais, os responsáveis, estejam com esse vínculo bem estabelecido. Essa irritabilidade foi um dos sintomas, um dos sinais da sua filha, Cris? Obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Obrigada eu pelo convite. Sim, a Yasmin era uma adolescente que a gente falava sempre que ela era irritadinha desde a infância, né? Eu acho que a depressão foi meio que crescendo com a minha filha. Só acrescentando mais um sintoma, a minha filha, eu acho que por não saber queixar, aos 8 anos reclamava de uma dor no coração.
Essa dor do coração, a gente procurou todos os médicos, nada curou essa dor do coração e não achamos nada que pudesse trazer. Depois a gente procurou um médico para ver sobre refluxo e tudo. Resumindo, a gente acha que já era uma angústia, uma ansiedade desde pequenininha que ela vinha carregando. Então, às vezes, eles não sabem se expressar. Eu acho que esse é o grande problema do depressivo. Certeza. É uma grande contribuição, porque vem os sintomas que são fisiológicos, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade, que são as opressões no peito, dificuldade de respirar, outros adoecimentos, porque o corpo somatiza, ele transforma em doença física. Então, às vezes, o adolescente ele pode realmente, obrigada pela contribuição, pode realmente apresentar esses adoecimentos físicos sem uma justificativa biológica. E em que momento que você se deu conta, Cris, que não se tratava ali, então, de algo físico, né? E sim da saúde mental? Foi durante a pandemia, que eu acho que também foi um grande... agravou toda a situação da depressão, que aí realmente, além da irritabilidade, ela começou a se isolar, ficar triste, apática, desanimada, resmungou, nossa, tudo tá ruim, como se todos os dias fossem ruins para ela. Achava pouca graça nas coisas. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Filha, vamos no psicólogo. E ela aceitou e a gente foi no psicólogo, no psiquiatra. Tratamos por 1 ano. E aí que a minha grande queixa com os profissionais e um alerta, eu sei que você é um excelente profissional, com todo respeito, mas que a depressão, ela pode voltar. Quando a depressão da minha filha foi embora, a gente achou que nunca mais voltaria. Acabou. Então, ela teve alta do psicólogo, do psiquiatra, tanto eu quanto meu esposo, minha outra filha e a própria Yasmin. Ela falou, então, já era, né? Tô ótima. E ela tinha mudado o perfil dela? Mudou, mais tava leve, bem, alegre? Mais leve, alegre. Pelos relatos que a gente recebeu depois que ela partiu, a gente percebe que ela falava sobre partir em um período da depressão enquanto se tratava. Depois da alta, ela fala, hoje eu estou mais feliz do que triste, não vou sofrer mais essa doença. E aí a gente se surpreende com a volta abrupta e em 20 dias ela parte. E aí que a gente tem que prestar atenção e tentar ao máximo, né, acompanhar os nossos filhos de perto. Sheila, você conseguiu, né, está conseguindo fazer um trabalho com o seu filho justamente, né, para melhorar essa autoestima e essa ansiedade? Sim, a gente está fazendo acompanhamento, né, com psicóloga, com ele também. A cada 10 sessões, né, a psicóloga chama, quanto a mim, quanto ao meu esposo, orienta o que a gente deve fazer, comportamentos em casa, até com a irmã, né? Mas ele ainda está nesse processo, sim, nada tá bom. Às vezes eu fico até muito triste quando ele fala assim, poxa, eu tenho mais momentos de tristeza do que alegria. Então isso entristece muito a gente que é mãe, uma vez também porque eu perdi também, né, uma sobrinha para depressão, por conta desses comportamentos. Por quê? Por que mais momentos de tristeza do que alegria? E aí a gente começa a falar, meu filho, você tem, né, uma família legal em casa, você tem amiguinhos, não, ninguém gosta de mim, eles se sentem assim, não, se eu for em tal lugar ninguém gosta de mim, na igreja ninguém gosta de mim. Isso não é verdade. Ele se sente uma pessoa que tem um mundo dele lá dentro, sabe? E o que explica isso, Larissa, a ponto de chamar a atenção e isso virar um dado alarmante nessa pesquisa que a gente acabou de divulgar? Vou fazer 2 recortes, um a nível micro, né, e um a nível mais social. Dentro do nível micro, né, sinto muito pelas perdas de vocês. A depressão é um transtorno que ele tem uma base neurológica. Então, quando a pessoa entra num episódio depressivo, num transtorno depressivo, a gente tem uma desativação de todo o sistema nervoso central. Então, o cérebro, ele diminui a capacidade dele com as funções que ele teria quando saudável, em relação à percepção de prazer, em relação a uma leitura coerente dos acontecimentos e até outras funções cognitivas executivas, como a memória, atenção, raciocínio, planejamento. Junto com essa depressão geral dessas funções, a gente tem o que dentro da terapia cognitiva comportamental a gente chama de distorção cognitiva, que é uma interpretação distorcida da realidade. Então é como se esse paciente depressivo, esse adolescente, essa pessoa, ela visse o mundo através de uma lente muito distorcida. Então ele não vai conseguir, de repente, identificar os momentos de alegria, ele vai maximizar, vai potencializar os momentos de tristeza. Então ele tem essa percepção distorcida da realidade.
O que deve se acontecer no contexto psicoterapêutico é o terapeuta ensiná-lo a enxergar de uma maneira mais funcional. E tem o que a gente chama de psicoeducação, que é ensinar os pais nesse processo de identificar a melhora, identificar o rebaixamento, ter um plano de prevenção de recaídas. Quando o paciente ele tem um transtorno, é imprescindível que tenha um plano de prevenção de recaídas para a família conseguir observar qualquer mínimo sinal de risco, porque como uma doença, pode voltar. Certo? E do ponto de vista social, saiu um parecer da Organização Pan-Americana de Saúde, recentemente, que traça, é multifatorial, né? Os transtornos são multifatoriais. Tem o que é hereditário, claro, mas tem os fatores, por exemplo, da insegurança financeira, a questão do próprio período da adolescência ser um período emocionalmente vulnerável, que está se construindo essa personalidade, se construindo esse emocional, então tudo os afeta com mais facilidade do que afetaria um adulto. Tem o fator rede social também, porque aumenta essa distorção cognitiva, porque me faz perceber o mundo do outro muito mais perfeito e meu mundo muito mais defeituoso. Tanto que eu conversei com as mães, e daqui a pouquinho a gente vai conversar também com a Shirley, eu percebi uma palavra em comum entre todas vocês, a palavra comparação. O meu filho se comparava com o outro, né? Então isso se acentua com as redes sociais, por exemplo. Exatamente, se acentua. Então a gente tem, né, essas várias explicações do ponto de vista biológico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social. Olha só o comentário aqui que a gente tem da Andressa Bastos. O meu filho, ela diz que também tá assim, que era um menino tão legal e se tornou uma pessoa depressiva, está com a cabeça longe, às vezes até agressiva. É interessante que depois do que aconteceu com a sua filha, Cris, você passou a ouvir muitos relatos, né? Muitas mães te procuraram para fazer esse desabafo e pedir essa ajuda enquanto há tempo, né? De que forma que você tem ajudado essas mães? Eu tenho ajudado através da minha rede social. Meu Instagram é Cris Grobério. Aproveita para fazer Fica à vontade, a gente está aqui para fazer um serviço. Ajudar os nossos filhos. Na verdade, desde o dia que minha filha partiu, as pessoas começaram a me telefonar e me buscar pessoalmente. E também pelo Instagram. O que aconteceu? Você pode ajudar a gente, você pode compartilhar. E eu não vi problema nenhum em compartilhar. Na verdade, eu até falei com a Sheila, que perdeu também alguém, que uma das formas que eu estou encontrando é que as pessoas que partiram têm dignidade, elas partiram por uma doença que elas não escolheram ter, assim como quem parte por um câncer, por qualquer outra doença. Então, dar dignidade a essa forma de partir. Mas, acima de tudo, alertar, porque como a Sheila disse, que a gente fica triste, né, quando o filho apresenta uma doença, e então isso acaba com que eles não falam. A minha filha deixou muito relato, hoje eu vou falar que estou bem porque a minha mãe está feliz. Então, eu não vou acabar com o dia da minha mãe. E a gente acredita, pelo que ela deixa escrito, que quando a doença volta, o que ela tentou foi dar conta sozinha. Agora que essa doença voltou, estou realizando os meus sonhos, estou morando em Vitória, estou feliz, estou estudando, estou rendendo, não vou contar isso para ninguém, vou dar conta disso aqui. E aí, quando ela tentou dar conta, ela encontrou a partida como a forma de dar conta. E talvez se ela tivesse pedido ajuda pra gente, pra terapeuta dela, algumas crianças, porque eu converso muito, esses 4 meses eu falo que uma grande oficina com pais e com pessoas com depressão. E eles falam assim, as crianças falam, eu não vou contar tudo pro meu terapeuta. Por que eu vou contar pro meu terapeuta? Pra ele contar pra minha mãe? E minha mãe fica triste? Eu não vou fazer isso. Vou guardar pra mim. Como é que você fez pro seu filho aceitar ajuda? Porque é aí também um outro processo. Ainda mais adolescente, não quero ajuda, não preciso de ajuda. Foi difícil ou foi fácil esse convencimento? Não, foi um pouco difícil, é difícil. Porque quando a gente vai, né, para a sessão de psicologia, ele fala, hoje eu não quero ir, eu já converso com você, mãe. Tudo que eu quero falar, às vezes eu falo com você. Não, meu filho, mas a gente tem que ir, porque lá ela vai conversar com você melhor, conversas melhores do que a mamãe. Então eu tento sempre ir levando ele, né, nessa conversa, mas não é fácil. Não é fácil. Eles não aceitam, eles não têm essa mesma convicção que a gente, que precisa de ajuda. Eles se acham, eles são tão pequenos, mas eles se acham autossuficientes. Como que a gente pode, então, até mesmo convencê-los? E daqui a pouquinho a gente também vai dar dicas, porque a gente sabe que um psicólogo particular também, Larissa, a gente sabe que é um custo. E nem todo mundo tem condições de pagar. Eu queria que também daqui a pouquinho você pensasse nessas dicas para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Mas como convencê-los? Então, a gente vai muito pela via da psicoeducação.
né? Então, a psicoeducação tem que começar lá desde a infância, que é você ensinar o seu filho, ensinar as crianças, as pessoas à sua volta sobre o que é emocional. Então, o que são as emoções, como identificar, como lidar com as emoções. Então, às vezes, o paciente, ele abre um quadro depressivo, ele abre um quadro ansioso, porque lá atrás ele não soube manejar, regular as emoções dele. Então, isso vai deixando de ser trabalhado e de ser cuidado e abre lá na frente algum transtorno mais grave. Então, falar sobre as emoções, inclusive as desconfortáveis, ensiná-los a aceitar. Então, tá tudo bem de vez em quando a gente tá triste, é normal de vez em quando a gente ficar um pouco mais irritadiço e olha, temos essas formas mais saudáveis da gente lidar com essas emoções mais desconfortáveis. E a partir do momento, né, passou esse quadro, a partir do momento que a gente já tem um indivíduo adoecido, é ensiná-lo que ele está adoecido. Então, e falar com ele o que você está apresentando é um episódio depressivo, precisa ser tratado, você não precisa se sentir assim o tempo inteiro, né? O seu cérebro... E não precisa chegar, esperar, deixar chegar a depressão, não pode ser antes disso, exatamente, né? Não precisa, na verdade o ideal é que não se chegue, mas a gente está falando de uma área que só no momento, só recentemente que a gente começou a falar sobre psicologia e saúde mental, então às vezes nem os pais estão preparados. Então, a partir do momento que estamos sabendo que existem esses adoecimentos, vamos nos informar, né? Vamos falar, conversar em casa sobre as emoções, sobre os desconfortos e encontrar formas mais saudáveis de lidar. Já entrou, a gente já tem um indivíduo com um quadro de adoecimento, ensiná-lo que aquilo é uma doença e que ele não precisa se sentir assim eternamente. Ele pode tratar aquilo, que aí tem mais chance dele se deixar ser ajudado. A gente vai conversar agora com a Shirley. Ela é mãe de um adolescente e sabe muito bem como é essa realidade e ela conseguiu, né? Tem conseguido, né, Shirley, inverter esse quadro aí na sua casa. Explica pra gente como que você também tem feito isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, exatamente tudo que foi relatado entre as mães e a psicóloga, exatamente esses sinais aí que foi diagnosticado por mim. Então, eu acabei sondando mais, me aproximando mais da forma que eu fui sondando ali o que estava realmente acontecendo. Isso aconteceu no período de 11, 12 anos, já começou a apresentar esses sinais de ficar mais isolado, de não querer cortar cabelo, de não querer um desleixo total da aparência. Isso também afetou no ensino escolar, também tive problema de aprendizado, de falta de interesse de estar concluindo as tarefas da escola, as tarefas que eram passadas para casa. Então eu fui vendo esses sinais e de modo que eu não apontasse que ele estaria com uma depressão, que ele estaria... Eu não critiquei esse momento dele, esse conflito dele. Aí eu comecei ações onde eu pudesse mostrar a ele de um outro lado, que me identificasse qual a forma que ele gostaria de se vestir, qual o corte de cabelo, porque no caso dele afetou mais a parte da imagem também, né, que ele não queria, assim, até banho era difícil para ele tomar. E aí foi um processo onde a gente conseguiu ir melhorando isso, né? Um corte de cabelo. O primeiro corte que deu, ele não ficou extremamente mais ainda afetado, porque chamou a atenção, mudou e os colegas repararam para ele ficou um pouco mais retraído. Mas dentro do processo a gente foi assim, encaixando, adequando aquela autoimagem dele, né? No caso dele, assim. E aí hoje a história é bem diferente, a gente conseguiu reverter. Hoje ele é um menino que consegue se identificar pela a forma que ele quer se vestir, a forma que ele quer se posicionar, né, na sociedade, a forma que ele se expressa é totalmente diferente do que há 2 anos atrás. Então a gente conseguiu dessa forma que eu me aproximei mais para poder identificar em forma de sondagem. De forma nenhuma eu deixei de perceber de que eu identifiquei isso nele. Que bacana. E aqui comigo, e tá dando certo, né, Shirley? Tá dando certo. É um processo diário, tá? Não é uma coisa mágica porque ele é adolescente ainda, né? Então ele sai daquela transição da criança, eles precisam achar a identidade real deles. E aí a gente vai galgando ali. O que às vezes os pais querem, de certa forma,
podar o jeito dele se vestir, o jeito dele gostar de pentear o cabelo. E tudo isso pode contribuir, igual essas atitudes da Shirley, Larissa? Com certeza. Podem ajudar ou podem atrapalhar? Os dois, com certeza. Nesse processo, você havia perguntado anteriormente, né? O que a gente pode fazer para evitar, para auxiliar? A gente tem que pensar no período da adolescência como um período de vulnerabilidade emocional. Esse adolescente, ele está passando por uma reestruturação neurológica, neuropsicológica, então esse próprio cérebro vai estar estressado. Sem falar que ele vai se encontrar, acho que numa encruzilhada de muitas mudanças, não somente internas, mas mudanças externas, de forma de tratamento dos pais, nível de exigência na escola, às vezes vem outras pressões como vestibular, escolha de graduação, enfim. Então, ele já está lidando ali com várias demandas e que ele, às vezes, não tem maturidade, na maior parte das vezes, ele não tem maturidade para manejar. Então, esse auxílio dos pais faz total diferença ou tem até o poder de adoecer. Então, auxiliar esse adolescente na habilidade de resolver problemas. Os jovens, eles às vezes não conseguem resolver problemas e aquele problema ele torna uma proporção muito maior. Então, auxiliar na habilidade de resolução de problema, auxiliar no processo dele se descobrir, dele se aceitar, acolher esse adolescente, ensiná-lo a lidar com as emoções dele, inclusive as emoções desconfortáveis. Então, esse acolhimento geral, ele é um fator protetor ou um fator de risco, se não houver, muito grande. Olha só aqui, a Eliana Lu participa com a gente, ela fala, minha filha não se sente amada, ela não se aceita, ela quer ser parecida com outras meninas. E eu nunca imaginei que isso poderia ser talvez aí uma depressão, ela até pede ajuda, pois não tem condições. Por isso que a gente está aqui, tentando de alguma forma ajudar as famílias que passam por isso e às vezes não têm essas condições financeiras de procurar um psicólogo. Com essas dicas, né, Larissa? Além disso, é importante ressaltar, Beta, que nós temos algumas maneiras do atendimento psicológico. Grande parte dos profissionais de saúde eles têm agenda social, então alguns atendem gratuitamente, outros por valores simbólicos. Então é sempre interessante, ao pedir o valor daquele profissional, de se perguntar se ele tem agenda, porque muitos profissionais fazem agenda social. E a gente tem, por exemplo, nas faculdades, toda faculdade que tem curso de psicologia precisa ter um núcleo de atendimento psicológico à comunidade. Então procurem nas faculdades aí próxima das residências de vocês, Perfeito. Porque normalmente tem atendimento social gratuito à comunidade, sem falar nos centros de referência e atenção psicossocial que tem em cada unidade também costuma ter atendimento psicológico. Sheila, quando a Shirley falou a respeito dessas mudanças que ela estimulou, provocou no filho dela, eu percebi que você se identificou com isso também? Sim, é algo também que eu queria também estar acrescentando com a doutora e com a nossa amiga aqui. A Cris. Com a Cris. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas falam muito, elas criticam muito a gente que é mãe, tia, avó, que é frescura, critica demais, impõe a gente. Não, mas você tem que falar para esse menino que você é mãe e pronto, acabou. As pessoas que estão de fora, elas não conseguem também entender que isso não é uma frescura, não é falta de pulso da gente. Quem conhece é que está ali dentro. A gente está ali dia a dia com os filhos da gente, a gente conhece cada movimento. Então eu acho que também as pessoas que rodeiam, né, a família deveriam respeitar isso. E é muito importante a gente estar pedindo, fazendo esse alerta, porque essa mãe, o que ela mais precisa é de apoio e não julgamento, né? Para você, como é que foi lidar com esses sentimentos dos outros, esses sentimentos tão alheios, né? A respeito da sua filha. Então, eu tô com um luto muito fresco ainda, eu tô com 4 meses só de perda da minha filha, aproximadamente. E uma das coisas que me segura é a certeza de ter dado todo o amor do mundo para ela. De ter dado tudo que eu pude dar. Eu usei todo o conhecimento que eu tinha, todo o amor que eu tinha. E isso faz o meu luto ser um luto mais saudável. Eu falo que a Yasmin partiu e eu não devi nada para ela em termos de amor, nem eu, nem a minha família, que ela era uma rede de apoio, uma rede de amor que ela tinha. E nem ela deveu nada pra gente. Então, assim, esse amor me sustenta. E as críticas, elas têm sido, na verdade, só uma observação, às vezes a gente como mãe acha que tem esse poder também. Tipo, você fica triste porque o seu filho está com depressão.
Você ficaria triste se ele tivesse com câncer, se ele tivesse... Não é culpa dele, com qualquer outra doença. E nem da mãe, né? Então a gente também acha que a gente tem esse superpoder. Não, filha, a mamãe tá aqui pra você, por que você tá triste? O meu amor basta. O amor de mãe não vai curar a depressão, não vai curar outras doenças. Temos sim que dar todo amor e ficar perto, mas procurar ajuda, sempre que possível. Estimular atividade física, várias coisas. Minha filha era uma grande confeiteira, daqui a pouco vai ter a culinária aí. Ela foi durante a depressão, foi uma das saídas que a gente encontrou para a depressão, e ela confeitou muito bem. E aí a gente saiu mesmo da depressão nessa parte, só que quando voltou a gente já não estava mais preparado para aquela volta. E agora está aqui. A gente agradece imensamente por você estar, de certa forma, ressignificando toda a sua dor para ajudar também outras famílias que estejam enfrentando esse mesmo momento, e que bom que muitos ainda conseguem reverter. E só uma observação que eu não te respondi, mas as pessoas têm sido muito mais solidárias do que críticas. Elas têm me abraçado, têm me apoiado desde o início. Perfeito. Obrigada, gente, pela participação de todas vocês. Larissa, Cris, Sheila, Shirley também, que participou com a gente. Obrigada, viu, pelo seu relato. E você mostrou também que, de alguma forma, é possível, né, encontrar a saída para isso. Obrigada, gente. Uma boa tarde.